A questão da defasagem da habitação, ela é histórica no país. Ela ela vem com a urbanização do país. Eu acho que a questão da assistência técnica, ela é uma ferramenta de disponibilidade dos arquitetos para a sociedade em direção a lidar com esse problema de uma maneira mais racional. Porque se somos tantos e a necessidade também é grande, há nessa ponderação entre uma situação e outra, a visão que há uma possibilidade de se conjugarem, de se aproximarem essas circunstâncias. A assistência técnica surgiu como uma necessidade social proporcionar arquitetura e urbanismo para uma grande maioria da população brasileira que esteve e está ainda fora desse circuito. Ela vem tentar colocar milhares de arquitetos a serviço da população mais pobre. Essa situação, ela vem de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde meados dos anos 70, quando dirigentes, então, do recém-formado Sindicato de Arquitetos do Rio Grande do Sul, com a presença de alguns colegas importantes nesse processo, que era um grupo que estava no sindicato e que começou a desenvolver um trabalho chamado de ATME, Assistência Técnica à Moradia Econômica. Entendíamos, naquele projeto que fizemos, naquela etapa, naquelas fases anteriores, entendíamos que essas habitações de periferia sem assistência técnica estavam criando um tecido urbano irracional. Então essa situação de criar uma lei específica para assistência técnica, né, muito baseado nas questões de assistência a populações desamparadas, que não tinham capacidade de por si só acessar a este serviço. A prefeitura fazia exigências não para corrigir problemas, mas para criar problemas para a comunidade e que desse mais rentabilidade para a prefeitura, e o sujeito chegava ali e dizia: eu quero fazer a minha casinha. Aí tinha uma série de exigências. Aí eles: ah, mas eu não tenho quem faça isso. Não, mas a gente arruma alguém para fazer para o senhor. Só que vai cobrar. Quanto é? Então essa coisa ficava... as pessoas ficavam refém do cara que estava no balcão da prefeitura e estava repassando serviço para terceiros. Eles registravam
uma planta, como se diz, entre aspas, de uma planta tipo meio padrão para as casinhas e ficava por aquilo. Agora lá no canteiro de obra, lá onde o sujeito mora, lá onde ele precisa desse serviço, não acontecia nada. Depois de 10 anos, né, a lei toma uma dimensão em termos de visibilidade que é bem importante. Né? A gente precisou causar, destacar, dizer, olha, existe uma lei e existe assistência técnica. Então, isso gerou uma, digamos assim, uma ebulição de interesses, tanto por parte dos profissionais, como por parte das comunidades. Hoje, a pessoa que sabe que ela tem direito à assistência técnica pública e gratuita, ela não sabe aonde procurar essa assistência. Por outro lado, os profissionais que querem trabalhar com isso também não sabem aonde encontrar a demanda. Por mais que eles enxerguem a demanda, que eles saibam que ela existe, ele não consegue capilarizar ela para uma atuação profissional. Primeira questão com relação a isso é entender que a arquitetura é para todos, né? Então, a arquitetura, toda arquitetura é social, então não existe trabalhar com habitação de interesse social, existe os arquitetos começarem a perceber desde a academia que esse é o problema social no qual os arquitetos têm que se debruçar, né? A partir disso, tem toda uma construção a ser feita, que vem desde a formação, que é entender a questão socioeconômica, política, territorial na qual a nossa situação está inserida. Entendendo isso, a gente vai começar a perceber que existem ações de assistência técnica que elas são viáveis de forma mais independente do Estado, né, para uma camada da população que tem algum poder financeiro, algum poder econômico, alguma capacidade de endividamento. Mas existe uma outra camada da população de baixa renda que não tem essa capacidade de endividamento ou de financiamento, né? E que ela precisa sim de uma assistência técnica colada ou articulada às estruturas de Estado. Quando eu falo em estruturas de Estado, eu estou falando de políticas públicas. Hoje no Brasil existem vários movimentos de moradia articulados em nível local e em nível nacional. O papel deles em termos de estruturação de políticas é fundamental. O próprio movimento nos ensina, e eu sou dessa escola, né, que é sempre um pé na luta e um pé na institucionalidade. Então, o que tu faz na vida, na prática, tu tensiona para que políticas públicas se estruturem. Dentro dessa lógica, é importante sim tu estar atuando em relação com eles ou em conjunto com eles para poder se inserir dentro desse universo da habitação de interesse social. Se você trabalhar com a baixíssima renda, você não vai trabalhar sozinho, você vai tender a um trabalho voluntariado. E aí eu faço um destaque que a gente tem que compreender, nós enquanto arquitetos, que o nosso exercício, a nossa responsabilidade social, segundo a lei de assistência técnica, ela não quer dizer que a atuação gratuita é nossa, né? Assistência técnica pública e gratuita para quem recebe, mas não para quem oferta a ação. Então a gente tem que cuidar para não cair num voluntarismo, num voluntariado. Vamos pensar que para essa camada da população que é mais pobre, se ela precisa de um advogado, ela vai procurar um advogado público na defensoria pública. Se ela precisa de um médico ou de alguma profissional da área da saúde, ela vai procurar o SUS, o Sistema Único de Saúde. E se ela precisa de arquiteto, nessa realidade desigual que a gente vive, com a cidade do jeito que estão, com as comunidades e assentamentos formais, com a carência que está, onde é que ela procura isso? Onde é que ela vai? Não existe esse profissional disponível dentro da estrutura de Estado e que pague o profissional e atenda à demanda das famílias. Assistência técnica para mim é envolvimento
para transformar. Eu acho que ela é muito mais que um serviço técnico, ela transcende as questões técnicas e ela tem um papel fundamental de levar vida, de levar saúde, de levar direito, de materializar direito na vida das pessoas. A gente, quando está no dia a dia das atividades profissionais, a gente não está pensando na consequência que aquilo que a gente está fazendo hoje vai ter lá no futuro. E tem um crédito forte que tem que ser dado nisso, é a insistência do Clóvis para que esse projeto não perdesse a intensidade, né? Foram momentos de ida e de vinda, de avanços e de recuos muito fortes, enfim, todas essas situações fazem parte da trajetória de qualquer projeto, né? Se nós formos nos desmobilizar num primeiro impacto, numa primeira situação de divergência ou de não realização, os projetos têm vida mínima. Agora, se nós insistirmos nesse processo, os projetos eles vão se aperfeiçoando, vão alcançando estágios e etapas importantes na sua estruturação. Se nós estamos nesse estágio hoje, é porque não houve desistência daquilo que foi feito no passado e que foi sendo cevado, né, na legítima acepção da palavra nesse tempo todo. Eu estou fazendo parte de um grupo de trabalho no CAURS que está estudando exatamente a questão da assistência técnica à habitação de interesse social. E um dos caminhos que se identificaram é você fazer uma aproximação forte com a saúde para dar lógica e consequência para essa assistência técnica. Porque o SUS ele já está, através da sua estrutura de saúde, capilarizado nas comunidades. Por que não pode haver uma simbiose, uma aproximação forte nessa situação entre a habitação saudável e SUS e assistência técnica? Acho que é um caminho. Só que tudo que a gente pensar é difícil, nada se realiza, então é melhor nem pensar. Então nós continuamos a nossa luta para que a assistência técnica se implante, mesmo que seja a conta-gotas, aos pouquinhos, compreende? Eu acho que cada assistência que se der vai ter uma repercussão local e regional que vai fazer com que outros precisem e outros queiram.